E aí uma mudança nas práticas, como eu disse, assim, sempre muito convocado em poder pensar, né, onde a gente pode avançar, assim, sei dos limites formais que todas as cidades têm em relação, por exemplo, a serviços, mas gosto muito de pensar como é que a gente pode fazer para construir aí linhas de fuga diante das dificuldades. E aí, coisas que eu acho que cada vez são mais prioritárias, não saber do usuário, nada sobre nós sem nós. Até que ponto a gente está conseguindo, de fato, ouvir os usuários, né? Até que ponto eles estão conseguindo ser protagonistas, de fato, do cuidado. Outra coisa que eu venho me questionando muito é sobre a horizontalidade dos serviços. Então, será que, de fato, os serviços de saúde mental, eles são horizontais, né? Então, um exemplo disso, né, onde é que cabe o saber do rapaz que fica ali na portaria do serviço, né? Onde é que cabe, né, o saber de todo mundo que ocupa, que participa, que vive o cotidiano, né, dos familiares, dos usuários, como é que está isso dentro dos CAPs. E alguns pontos, né, estratégias que eu acho que a gente precisa pensar cada vez mais. O suporte entre pares, a participação dos familiares, o diálogo aberto, os redutores de danos, e aí uma questão mais recente que eu acho que é muito importante, que vai ser muito, muito fundamental para a gente poder avançar, são os movimentos sociais dos usuários de drogas. Então, as associações, né, de usuários de cannabis, como é que os movimentos sociais de usuários de drogas eles podem vocalizar suas verdadeiras demandas e na política poder fazer uma construção de enfrentamento para um país que é absolutamente proibicionista, né, que muitas vezes tem uma cultura manicomial. Então, como é que essas pessoas estão, movimentos, por exemplo, das mães de Manguinhos, né, então mães que perderam seus filhos assassinados pela polícia, pelo confronto com a polícia. Então, como esses movimentos eles precisam ganhar cada vez mais força e se aproximarem para a gente conseguir, né, na política, fazer um enfrentamento, às vezes a leis muito duras, a um legislativo muito conservador. Então, questões que eu acho que podem ventilar um pouco o nosso trabalho. A gestão autônoma da medicação, como eu tenho ouvido surgimento de grupos, fóruns sobre gestão autônoma da medicação, né? A medicalização da vida, e aí pensar, né, até que ponto a gente não está medicalizando o sofrimento, e as estratégias, pensar na desprescrição das drogas psiquiátricas, inclusive dentro dos serviços, mas não só, né, em todos os serviços de saúde. E não só a psiquiatrização, mas ouço também, às vezes, uma psicologização da vida, entender, acreditar que é a terapia, que é o psicólogo que vai dar conta das questões da vida, e aí de uma vida que é complexa, né? De uma vida que passa por fome, por ausência de moradia, por falta de educação, de cidadania, e aí como isso muitas vezes é endereçado aí à psicologia